sou o Luzimani e esse é o programa Meta Mudança. Prazer enorme estar contigo. Vou compartilhar esses momentos com você, com a doutora Luzia Nunes, minha esposa, diretora do Centro Multidisciplinar Crescer. Olá, estamos aqui nesse momento para trazer para você uma perspectiva, né, de mudança. Isso, muita gente me pergunta, meta mudança, o que significa meta mudança? O nosso programa é um programa que vai trazer para você ferramentas que possam te ajudar na sua mudança interior. Ou seja, se algo na sua vida emocional, se existe algo na sua vida, nas suas relações, se algo no teu interior precisa ser mudado, a nossa proposta é trazer ferramentas que você vai utilizar nessa mudança. Por isso, o nome do programa é Meta Mudança. Porque nós temos um segredo e ao longo aí dessa nossa viagem, dessa nossa jornada, nós vamos descobrindo para você. Meta mudança é o que está além da mudança. É a junção de duas palavras, meta, além, e mudança, tomar um rumo diferente. E eu quero contar aqui com a doutora Luzia para responder já alguma pergunta que tem sido feita para mim desde o início do nosso podcast lá atrás. Mudança real acontece de verdade? O que você chamaria de mudança real? Aquela mudança que a própria pessoa, não satisfeita consigo mesmo, pode prover, né? Providenciar, porque a gente vê muita gente falando, vou mudar, eu não vou mais ser assim, eu não quero mais isso na minha vida. A pessoa pode mudar? Eu acredito que sim. Como é a proposta, né, o que é proposto aqui no programa, sobre você fornecer, que é o objetivo do programa, fornecer ferramentas para que essa revolução aconteça dentro de nós. Muitas vezes você está citando aí, que vê algumas pessoas falarem, eu vou mudar. Só que às vezes ela não sabe como fazer para mudar. Quer dizer, existe o desejo de mudança, que é a vontade, e existe uma força de vontade e a motivação, que também é um dos temas que nós estaremos falando aqui. E trazer para nós, né, eu tenho a vontade de mudar, o desejo de mudar, ferramenta. Se eu já tenho o desejo de mudar, já fiz o autoconhecimento, vejo que preciso mudar. E agora eu preciso de mais ferramentas para eu conseguir nesse meu processo de mudança. Mas ela existe sim. Né? Existe. Então a gente está vendo que é possível, é factível nós mudarmos hábitos, costumes, atitudes. Nós vamos começar então nesse primeiro programa te dando alguns princípios, algumas coisas que você vai atentar e vai escrever no seu diário de bordo. Então você vai vendo aqui no decorrer dessa nossa convivência que isso aqui hoje nós estamos começando uma viagem, uma jornada. E nessa viagem nós temos o nosso diário de bordo. O que é o diário de bordo? É uma agenda, é o seu smartphone, o seu iPad, o seu tablet, aquilo que você vai anotar ali que pode te ajudar a relembrar nesse processo de mudança. Então, já para você anotar aí no seu diário de bordo, porque a partir de hoje você é o comandante da tua jornada. Você é o protagonista da tua história. Primeiro princípio, cuide dos seus ouvidos. Cuide dos seus ouvidos. Por que cuidar dos ouvidos é tão fundamental assim num processo de mudança? Porque aquilo que eu ouço, isso é muito importante, aquilo que eu ouço fica registrado dentro de mim. Então eu valorizo, eu posso valorizar aquilo que eu ouço. Então se eu fico muito tempo em contato, ouvindo coisas, eu quero ser, digamos assim, eu quero mudar, eu quero me tornar uma coisa, digamos assim, quero passar a fazer uma atividade física, tenho uma vida sedentária e quero passar a fazer uma atividade física e eu resolvo mudar, mas eu fico em contato com pessoas
que não tem essa mesma proposta. Então eu fico ouvindo dizer que isso custa muito, que dói os pés, que precisa de muito esforço e que a cama é melhor, o sofá é melhor, ficar sentado comendo, vendo filme no frio é muito melhor. Então a gente tem que se aliar ou se aliançar a pessoas que vão trazer para nós essas ferramentas que a gente precisa. E o ouvido, né, aquilo que eu ouço, que eu escuto, é uma ferramenta que a gente usa no processo de mudança. Então a gente pode dizer que o que a gente ouve é o que alimenta a nossa alma, né? O que alimenta os nossos sentidos. Nós temos os órgãos de sentidos, né? Isso. E a audição é um deles. O que eu vejo, o que eu ouço. Então é muito importante a gente estar atento a isso. Se a gente quer mudar, a gente perceber em que direção a gente está indo, em que caminho, quais as pessoas que a gente está colocando ao nosso lado para ajudar ou para atrapalhar esse processo de mudança. Nesse processo de mudança, então, eu posso também dizer, inferir, né, aqui que o que eu ouço é que vai formar o meu sistema de crenças naquilo que eu acredito. Se eu ouço dizer muito que eu não consigo fazer tal coisa, eu acabo acreditando. Isso é verdade? É verdade. Quantos de nós, né, vai se descobrir, né, vão se descobrir na fase adulta já, que não era bem aquilo que foi dito na infância, que a mãe dizia, você é isso, você não gosta disso, você não gosta daquilo. Infelizmente os pais fazem muito isso com as crianças, né? Colocam crenças na criança. Quando essa criança cresce e ela está se tornando adulta, ela se pega gostando, querendo aquilo que ela acreditava que ela não fosse capaz, conseguindo coisas que ela não fosse capaz, julgava não ser capaz de fazer, e ela trazia dentro de si um sistema de crenças que ela não podia, que ela não era capaz, que ela não gostava, que ela não tolerava certo tipo de coisa. Particularmente, eu posso até dizer que isso aconteceu comigo. Então, é um processo de mudança que requer um processo de autoconhecimento, um processo de descoberta da sua essência, de quem você realmente é, e não de uma pessoa que foi formada por crenças, né, que nossos pais, quando fazem isso, é importante ressaltar. Não faz por mal, eles fazem porque não sabem, porque eles não tiveram, ou porque eles acreditam realmente que aquilo ali é a verdade. Por isso que cada indivíduo tem que se tornar ele mesmo e se descobrir nesse processo. Conforme a gente vai ficando adulto, vai ser esse adulto não significa só sair da fase de adolescência, não. Conforme a gente vai amadurecendo, pode ser com qualquer idade, que a gente percebe que está amadurecendo e a gente sair desse sistema de crença que nos foi imposto e ser realmente quem a gente quer ser. Isso aí. Então, cuidado com os ouvidos. Um processo de mudança começa quando cuidamos do lugar por onde entra a nossa alimentação, por onde nós vamos colocando o nosso sistema de crenças, vamos colocando as nossas regras, vamos colocando as nossas leis e vamos aí formando a nossa personalidade. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Fica aí no aguardo. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos.
Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show. Olá, estamos aí de volta nesse nosso processo, nessa nossa jornada, nessa nossa viagem de autodescoberta, de mudança, ou melhor, de ir além da mudança. O segundo grande princípio, falamos do primeiro, que é cuidar dos nossos ouvidos, vamos entrar no segundo tópico, no segundo grande princípio. Observe onde está o seu foco. A expressão ter foco quer dizer ter um objetivo, e isso é fundamental para qualquer pessoa. Doutora Luzia, a pessoa, para ter foco, o que ela precisa, na verdade? Ela precisa de muita coisa ou precisa apenas de um desejo, de uma vontade? Bom, o foco, ele inicialmente surge com um desejo e uma vontade. É uma das coisas mais difíceis de se conseguir nos últimos tempos, por conta da diversidade de quantidade de informações que a gente adquire através das mídias, enfim. E é uma coisa a se perseguir, porque o fácil todo mundo tem, né? Que é não ter foco. Isso todos já passam por isso. E o foco começa com desejo, sim, só que ele vai se perpetuar com uma organização. Ou seja, eu preciso me organizar, eu preciso escrever aquilo que eu quero chegar, para eu não perder o foco. Quer dizer, eu tenho foco ali, tá? Olhe para lá, então eu tenho que me doutrinar a fazer isso, tá? Olhando para lá, então várias coisas vão tentar tirar a minha atenção, né? E eu vou perseguir o meu foco, então eu tenho que lutar para manter o foco. É algo que começa com um desejo, sim, com uma vontade, mas é algo que eu tenho que lutar para manter o foco. Eu posso te dar um exemplo e dizer o que aconteceu ontem, que eu voei na esteira, né, correndo no 10 ou no 12, se não me engano, e você tirou o meu foco. Quando Verdade. Você fez um barulho atrás, eu fui olhar o que era. Tirei o foco. O que aconteceu? Caí no meio do quintal. Tirou o foco. Tirei meu foco. Então, assim, eu queria muito continuar, mas eu me distraí, então eu perdi o foco. E na nossa caminhada, na vida, nos objetivos, a gente diz que quer uma coisa, o nosso inimigo são os agentes distratores, são aquelas conversas, os assuntos, as notícias que vêm para tirar o nosso foco. Quando a gente vê, a gente ficou muito tempo ocioso. Eu não vou dizer muito tempo no celular, nem na internet, que a gente trabalha no celular e na internet. Então eu vou usar esse termo, muito tempo ocioso, ou seja, não fazendo nada em prol daquele objetivo que a gente tinha colocado como o nosso foco. Né? Tem uma definição muito legal atribuída a Steve Jobs. Ele define foco de uma maneira fantástica. Ele fala: foco é saber dizer não. Então, se você aprende a dizer não para os agentes distratores, você tem uma grande possibilidade de estar focado no seu objetivo. Então, a nossa segunda dica para você de mudança, o segundo princípio, manter-se focado. Terceiro grande princípio, anota aí no seu diário de bordo: motivação. Motivação é aquele impulso, aquilo que te detona, é aquilo que você pega como combustível para continuar esse processo de mudança, né? A motivação, ela tem
vários fatores emocionais, biológicos, sociais. Vamos só no fator emocional. Como nós poderíamos exemplificar ou tirar um fator de motivação psicológica para o cidadão? Um fator, bom, assim, como você mesmo já disse, a motivação ela tem diversos fatores, né? Emocional, biológico e social. Por isso que você tem que ter cuidado com o meio que você está inserido, que o ser humano está inserido, porque dependendo desse meio, você vai ter motivação ou não 100%, mas é um dado a mais, o lugar onde você está inserido. Mas a coisa mais importante mesmo é a que vem de dentro, tá? E a que vem de dentro eu uso muito com os meus pensamentos. Então eu mantenho a minha motivação com o que eu penso a respeito da situação. Eu posso ainda citar o exemplo do tombo? Sim, porque pode. o tombo eu achei muito interessante. Porque ninguém gosta de cair. Cair é muito ruim. E eu fiquei, caraca, que chato, né? Que desagradável. Mas, no entanto, todavia, teve uma coisa que me alegrou, nem te falei. Porque eu tomei um tombaço, tá? Eu ganhei um galope, assim, que a esteira estava muito veloz. E eu pensei, cara, meus ossos estão bons, porque eu caí estabacada com as duas pernas para cima e não quebrou nenhum osso. Eu falei, cara, eu passo na densitometria óssea, né? Então a motivação ela vem muito de quando você pensa as coisas do lado positivo. Até nós aprendemos, né, que normalmente as pessoas colocam a situação positiva antes para depois colocar a negativa. Tipo, eu fui ver essa peça de teatro, é tão boa, mas foi tão caro, gastei tanto. Tá errado? O correto é a gente dizer, poxa, foi caro, gastei muito, mas foi muito boa, valeu a pena. Então, motivação é quando você coloca o negativo, e que existe em toda situação. Vou ter que malhar, cara, tá frio, vou ter que sair da cama, que chato, mas vou ganhar saúde, vou ganhar um corpaço, vou vencer os obstáculos. Cara, vou ter que estudar, que chato, podia estar vendo um filme, mas também vou passar no concurso, mas também eu vou saber mais. Então, isso gera motivação. O que eu penso, tá, vai influenciar muito significativamente naquilo que eu sinto. Motivação. Então, motivação, cuide disso, porque isso é fundamental, você estar motivado nessa jornada de mudança. O nosso quarto princípio, e fantástico também, oriundo de uma palavra de origem inglesa, empowerment, que é o empoderamento. É uma palavra que está na moda, né, doutora? Empoderamento é uma palavra da moda. Mas o empoderamento significa eu tomar posse de um poder, de uma força, com a motivação, com os meus ouvidos atentos, focado no objetivo da mudança e realizar essa mudança. Mas não só isso, é levar as pessoas que estão à nossa volta a descobrirem o poder que eles possuem e também mudarem nesse processo de coletividade. Doutora, fala pra gente, a pessoa pode utilizar esse poder em todas as áreas, seja emocional, seja financeira, seja relacional. Como esse empoderamento pode ser visível na vida de uma pessoa? Bom, tem uma frase que diz assim, não sei de quem, se eu posso, eu consigo, né? Uma frase comum, mas é verdade, só que nem tão verdade, porque às vezes nós podemos, nós não sabemos que podemos, nós não nos empoderamos daquela condição de exercer tal coisa, ou de ser tal coisa, ou de conseguir tal coisa. Isso que é o empoderamento. Então, até eu estava pensando sobre aquela história que nos acompanha desde a infância, que é o patinho feio. Ele nasce estranho, ele nasce diferente, o ovo é maior, mas isso não significa nada, tá? Até ele cresce com grandes complexos,
A mãe, eu acho que o abandona, né? Isso. Porque ela era uma mãe fraca, que ela não tinha condições de lidar com o diferente, negativo, no filho dela. E aí a história transcorre de um jeito até que ele descobre que ele é diferente não é porque ele é inferior, é porque ele é superior. Ele não era nem um pato, ele não era feio, ele era um cisne. Exato. Então, aí há um empoderamento. Quando você tem a estranheza de repente você não fazer parte daquele lugar, de você não se sentir igual, você se sentir diferente, você não precisa se sentir inferior por causa disso. Basta você conhecer quem você é. E você pode descobrir que você é até mais do que aquilo que diziam que você teria que ser. E por isso você sente tamanha estranheza. Isso é o empoderamento que eu tomo. Agora, esse outro termo citado, que é o empoderamento que eu dou, normalmente é o trabalho do psicólogo e de algumas pessoas do bem, digamos assim. Essas pessoas, elas empoderam as outras. O que elas fazem? Elas elogiam a condição que merece ser elogiado, tá? O que de bom o outro tem, porque isso reforça no outro. Tá? Se eu digo, você é um excelente locutor, nossa, tá, o caminho tá bom, o caminho é esse, isso vai empoderando a pessoa. Coisa que o ser humano hoje deveria fazer mais, porque fazemos isso muito pouco, por causa da grande concorrência que temos, enfim, né? Deveríamos fazer mais, que é empoderar o outro, que é dar ao outro aquilo que ele tem direito. E então esses dois empoderamentos são regras boas de se viver. Eu pegar aquilo que eu possuo e reconhecer que eu possuo e usar aquilo, e eu também devolver isso para o outro, tá? Quer dizer, o quanto o outro é capaz de conseguir e de fazer e de realizar. Isso aí. Você viu, então, 4 princípios nesse programa inicial, nessa nossa jornada, nesse início de jornada, nesse processo que vai além da simples mudança, te dando 4 princípios fenomenais. Cuidado com os seus ouvidos, porque os seus ouvidos alimentam a sua alma. Esteja focado nesse processo que começa agora. Esteja de verdade pensando nessa situação que vai acontecer, motivado com isso, né? Desejando cada dia mais essa mudança, usando essas ferramentas e empoderado. Pegue essa força. Lembra da história do patinho feio que a doutora Luzia, minha esposa, trouxe aqui para nós. Ela sempre fala isso para mim, né? De repente você é aquele cisne que até hoje tem sido rodeado de pessoas que só têm te empurrado para baixo, que você tem lutado no lago gelado, você tem se esforçado, mas você vai encontrar alguém que te ajude para você não morrer, vai quebrar o gelo dos teus pés. E quando você encontrar os cisnes que estão à tua volta, você vai decolar nessa viagem de mudança. E no próximo capítulo? No próximo capítulo, no próximo programa, nós vamos estar trazendo uma ferramenta muito linda para você, a autoavaliação. Não perca, foi um prazer enorme estar contigo. Um grande abraço. Tchau. Tchau, queridos. Requinte, qualidade, preço, opções de pagamento especiais. Na Piso Center Show, trabalhamos com as melhores marcas de pisos e revestimentos. Além de atendimento personalizado, temos espaço amplo para atender profissionais da área de engenharia, arquitetura, designer de interiores, decoradores e seus clientes. Na hora de reformar ou construir, conte com a gente. Entregas rápidas para a cidade e regiões vizinhas. Vem para Piso Center Show.